Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui com mais uma aula de manutenção mecânica de máquinas e equipamentos. E aí, hoje a gente vai falar sobre desmontagem das máquinas. Desmontagem das máquinas, exatamente. Se a gente for analisar para fazer uma boa manutenção, será que a gente tem a obrigação de desmontar todas as máquinas, né? Uma linha de produção, por exemplo, uma máquina parou de funcionar. O que a gente precisa fazer? Precisa logo desmontar ela de cara? Né? Acho que não, né? Tem algumas situações que a gente não precisa estar desmontando a máquina toda hora, não, né? Tem que primeiro dar uma analisada, olhar o que está acontecendo, ver se não é alguma coisa ali fora, por fora, né? Para tentar resolver antes de desmontar a máquina. Até porque, desmontando a máquina, a gente vê que gasta muito tempo para desmontar e às vezes nem precisava ter desmontado. E aí a gente perdeu tanto tempo assim, né, para desmontar a máquina, tá certo? A montagem e a desmontagem das máquinas e equipamentos faz parte das atividades dos mecânicos de manutenção. E são as tarefas que exigem muita atenção, porque se você desmontar uma máquina e depois não souber montar, aí lascou tudo, né, minha gente? Tem que ser inteligente, tem que fazer o seu esquemazinho, ó, tô tirando o parafuso tal, anota. Se você não conhece a máquina, você vai anotando, né? Para que as coisas não fiquem fora do seu controle, tá certo? Então, em geral, uma máquina ou equipamento industrial instalado corretamente, funcionando nas condições especificadas pelo fabricante e recebendo os cuidados periódicos, ela é capaz de trabalhar sem problemas por muitos anos. Mas, quando algum dos componentes falha, seja por descuido na operação, seja por alguma deficiência na manutenção, é necessário identificar primeiro o problema para depois eliminar a sua causa. No caso, as máquinas é até mais simples e fácil identificar o problema porque a gente tem que analisar toda a máquina. Olha a máquina por fora, por lado, por cima, por baixo, para ver, para não desmontar. Desmontar é perca de tempo, a não ser que você não encontre o trabalho, ou melhor, que você não encontre o problema, e aí você vai ter que ir desmontando a máquina até encontrar esse problema, né? No caso de máquinas mais simples, é relativamente fácil identificar o problema e providenciar sua eliminação. Porém, quando se trata de máquinas mais complexas, a identificação do problema e a sua remoção exigem o mecânico de manutenção a adoção de procedimentos sequenciais bem distintos, né? Primeiro fato a ser considerado, quando a gente fala de desmontagem, é que a gente não deve desmontar uma máquina antes de analisar qual possivelmente pode ser o problema. A análise ela deve ser baseada no relatório do operador. Chega para o operador e diz: ei, como é que ela funciona? Ela funciona assim, assado? O que foi que aconteceu? O que você viu aí, né? Aí você olha também o exame da ficha de manutenção, que sempre tem, quais eram os possíveis problemas que ela já tinha, para você ir logo direto no assunto. Às vezes estava dizendo que a máquina possivelmente ia quebrar uma correia, então você não precisa desmontar a máquina procurando defeitos, você já pode olhar direto na correia, né? Então, tem que dar uma olhada nos testes, né, que foram envolvidos por ela. É mais ou menos isso. A desmontagem completa de uma máquina ela só deve ser feita no último caso, né? Ela deve ser evitada sempre que possível, porque demanda gasto de tempo e, consequentemente, eleva os custos da manutenção, né? Uma vez que uma máquina se encontra parada, né, fica indisponível para produzir e tudo na empresa, quando para, aí, meu filho, é prejuízo na certa. Agora, se a desmontagem precisar ser feita, aí tem uma sequência certa para fazer essa desmontagem. Eu vou botar ela na tela aqui para vocês agora. Ó. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando for desmontar uma máquina é desligar ela da energia. É óbvio, você não vai tomar um choque, né? Então, primeira coisa, desliga. Primeira coisa que você faz, antes de tudo, é desligar os circuitos elétricos para evitar esses acidentes. Basta desligar a fonte de alimentação elétrica, né?
ou dependendo do sistema, tira os fusíveis, pronto, resolvido o problema, né? Segundo, remover as peças externas, feitas com plástico, borracha ou couro. Essa remoção das peças externas, ela consiste em eu tirar aquelas proteções das guias, dos barramentos, dos raspadores de óleo, né? É uma remoção necessária para facilitar o trabalho de desmonte. É como se eu estivesse dizendo assim, tire a carcaça da máquina, né? É mais ou menos isso. Outro ponto aqui, ó, limpar a máquina. É o terceiro ponto da sequência. A limpeza preliminar da máquina, ela evita interferência das sujeiras, né? Que poderiam contaminar os componentes importantes e os componentes delicados da máquina quando eu for desmontando. Então você vai desmontando e já vai limpando a máquina. Próximo ponto, drenar os fluidos. Como assim drenar os fluidos? É claro, tem os reservatórios de óleos, então você precisa tirar todo o reservatório de óleo para que ele não derrame ali no meio da oficina, né? Então é necessário drenar reservatório de óleo para evitar possíveis acidentes e espalhar esse óleo no chão ou na bancada e tal, né? Remover os circuitos elétricos. E diz assim, remover os circuitos elétricos, sim, na hora eu já estou desmontando, então agora eu vou, os circuitos elétricos eles devem ser removidos para facilitar a desmontagem e a limpeza do setor. Depois que eu fizer a remoção, e depois eles devem ser revistos, olhados, porque às vezes é só um problema elétrico, não é nem um problema mecânico, né? Então tem que dar uma olhada nisso aí também. Já faz parte da manutenção, né? Depois eu vou remover as alavancas, as mangueiras, tubulações, cabos, esses conjuntos mecânicos pesados que devem ser calçados para evitar o desequilíbrio e a queda desses componentes. E aí previne até acidentes, né? Por quê? Por que é importante calçar esses componentes? Porque se ele cair no seu pé, você vai ficar com um acidente já aí, né? E acabamos de ter uma aula de HST, que a gente não pode, de maneira nenhuma, descuidar dos acidentes, né? Então é importante que a gente calce os componentes pesados para que ele não caia no seu pé ali, né? Depois que a gente fizer essa sequência, o operador ele deve continuar com a desmontagem fazendo o seguinte, ó. Primeira coisa, colocar desoxidante nos parafusos, pouco antes de removê-lo. Por quê? Eles atuam sobre a ferrugem, facilitando a retirada. Se a ação dos desoxidantes não for eficiente, pode-se aquecer o parafuso com a solda acetilênica, né? E aí ele vai sair com mais facilidade. Não pode ficar apertando, tentando tirar até quebrar a ferramenta ou perder a cabecinha do parafuso, né? E aí é mais prejuízo ainda, né? Segundo ponto, para desapertar os parafusos, a sequência é a mesma que é adotada para apertar. Então tem uma tabelinha aqui que eu vou mostrar para vocês, que é a sequência de aperto, né? É bem simples, e aí vou até botar essa tabela para vocês lá também. Mas é o seguinte, se tem dois parafusos, você tem que apertar o primeiro, né? Até a metade, depois aperta o segundo, volta para o primeiro até a metade, continua até o final e volta para o segundo e continua até o final, certo? Se for 3, eu coloco fazendo um triângulo, né? Aperto o primeiro até a metade, o segundo até a metade, o terceiro até a metade, volto para o primeiro, continuo, volto para o segundo, continuo, volto para o terceiro, continuo. Se forem 4 parafusos, é importante que a gente faça apertos cruzados. Como assim? Eu aperto o parafuso número 1, aí em vez de eu apertar o 2, eu já aperto aqui o número 3. Depois eu volto para o 2 e vou para o 4, certo? É 1, 3, 2, 4. Por que isso? Porque aí vai ficar em X, né? Não sei se vocês já viram que os mecânicos, às vezes até sem saber, ele vai fazer a troca de um pneu, ele já coloca lá o parafuso em X. Mas isso ajuda também, no caso do pneu, a roda ficar bem retinha, né? Então é importante. Se forem 6, é sempre a gente pensar assim, tem que ser apertos cruzados. E também tem que entender que eu vou pegar o primeiro parafuso e vou colocar até a metade. E vou colocar todos até a metade em X, em cruz, né? Da maneira que for para fazer, certo?
Depois, quando eu terminar de colocar todos até a metade, é que eu vou terminar de atarrachar. Porque eu acho que você já deve ter feito isso em casa. Às vezes você vai pregar alguma coisa, vai fazer alguma coisa. Você aperta o parafuso todinho primeiro. Quando você vai botar o segundo, às vezes você mediu, fez a medição e o parafuso não entra de jeito nenhum. Então, o importante é, primeiro eu coloco todos até a metade. Depois é que eu saio apertando, tá certo? É importante obedecer a orientação dessa tabela, porque o aperto dos elementos de fixação seja adequado ao esforço que eles podem ser submetidos. Um aperto além do limite pode causar deformação e desalinhamento no conjunto das peças. Tranquilo até aí? Bom, próximo ponto. Aí é o ponto 2. Então, o ponto 3. Identificar a posição do componente da máquina antes de sua remoção. Ou seja, eu vou ter que saber onde era que ele estava, para na hora que eu for colocar, eu colocar ele no mesmo lugar, né, galera? Eu não posso estar também tirando as coisas, depois terminei de fazer a manutenção na máquina, mas sobrou 6 parafusos. Está errado. Obviamente que está errado, está faltando alguma coisa em algum lugar, né? Então, o quarto ponto, remover e colocar as peças na bancada, mantendo na posição correta de funcionamento. Isso facilita a montagem e, se for o caso, ajuda até na confecção de um esboço, de um croquis. Como assim? Eu vou colocando, tirei a primeira peça, coloco ela lá no final da mesa. Tirei os parafusos, coloco ele depois da peça. Tirei a carcaça, coloco ele depois dos parafusos. E vou deixando uma sequenciazinha aí, para toda vida que eu tirei, aí a mesma sequência para colocar. É só colocar a sequência contrária, né? O que eu tirei por último eu vou colocar primeiro. O que eu tirei primeiro eu vou colocar por último. Isso é óbvio, né? Lavar as peças no lavador usando querosene. Essa limpeza permite identificar defeitos e falhas nas peças, como trinca, desgaste, né? A lavagem das peças deve ser feita com auxílio de uma máquina de lavar ou de pincel com cerdas duras, certo? Essa aqui é um exemplo de uma máquina de lavar, né? Certo? Então, a sequência para lavar é essa, ó. Coloca as peças dentro da máquina, contendo querosene filtrado, desodorizado. Não utilizar óleo diesel, nem gasolina, nem tinta, nem álcool automotivo, que pode provocar irritação com a pele, né? Então, limpa as peças dentro da máquina com um pincel de certa altura, remove as partículas e crostas mais espessas, continua lavando as peças com querosene para retirar os resíduos finais, retira as peças de dentro da máquina, deixa o excesso de querosene escorrer por alguns minutos. Esse excesso deve ser recolhido para a própria máquina de lavar, para não colocar ela no meio ambiente, né? E aí, obviamente, você tem que ter algumas medidas de segurança, né? Utilizar óculos de segurança, querosene sempre limpo, sempre filtrado, utilizar e manter a máquina sempre em ótimo estado de conservação, limpar o piso onde o querosene estiver pingado, né? Lavar as mãos e os braços após terminar essa lavada, para evitar problema na pele. Manter as roupas limpas, usar sempre calçados adequados, e é isso. E aí depois, por último, na sequência, a gente vai fazer a separação das peças lavadas em lotes. Por exemplo, lote 1, peça perfeita, portanto eu vou utilizar ela de novo. Lote 2, peça que vai precisar de um recondicionamento, vai precisar de uma usinagem. Peça 3, lote 3, peça danificada que devem ser substituídas, então ali já é lixo ou reciclagem, né? Lote 4, peças que vão ser examinadas no laboratório para saber se elas estão boas, se não estão e tal. Certo? Depois que a gente lavar, tem que fazer essa separação por lote. E aí vem a secagem. Nunca utiliza, e aí vai cair na prova, pode esperar, nunca utiliza um pano com fiapo, porque aí pode ficar um fiapo lá no motor, ou na peça, na máquina, e aí pode ser o próximo problema da máquina, aquele fiapinho, né? Então usa-se sempre ar comprimido para secar as peças. Por quê? Porque evita que alguma coisa fique na peça, né? Normalmente você coloca o manômetro em 4 bar, né? Pressão ideal para secagem, e você faz o jateamentozinho por todos os lados para que ela atinja toda a peça, né?
E é tranquilo. Você vai fazendo o chapeamento até ela ficar seca, tá certo? Ok até aí? Depois que a gente tiver desmontado, ter feito a desmontagem, a lavagem, o secamento e a separação das peças em lotes, aí a gente vai para correção das falhas, correção dos defeitos, né? Como assim correção dos defeitos? As atividades de correção mais comuns são a confecção de novas peças, né? Quebrou alguma coisa, eu vou lá e faço, né, a peça. A substituição de elementos mecânicos, substituição de elementos de fixação, o rasqueteamento, a recuperação de rosca, né, a correção dos erros do projeto, recuperação de chaveiros, tudo isso aí é o que é mais utilizado, tá certo? Até aí, tranquilo e calmo. Valeu?